1 Crônicas, capítulo 4 e o verso 9. Amém ou amém? Quem não achou, tu faz assim, está entre Gênesis e Apocalipse, amém? Glória a Deus. E foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido, e Deus concedeu o que ele tinha pedido. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra. Nós necessitamos ouvir a tua voz aqui nesta noite, pois o Senhor é o Deus fiel e poderoso. Pai, que essa palavra, o teu Espírito Santo, vem trazer, ó Pai, discernimento, ó Pai, para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Pode sentar. Irmãos, o tema dessa mensagem é a oração que muda a história, amém? Quero falar hoje sobre a oração que pode mudar a minha história, pode mudar a sua história aqui nesta noite. E esse texto que nós acabamos de ler, quase ninguém já ouviu falar sobre Jabez. Quem já ouviu falar sobre Jabez aqui, irmãos? Muitas poucas pessoas, né, que ouviu falar sobre Jabez. Pessoas quase não lêem sobre esse texto. Mas eu vinha uns dias observando esta palavra, um pequeno trecho, e Deus ministrava muito no meu coração sobre esta palavra, e eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus estava ministrando no meu coração. E nesta noite, quando nós lemos esse texto, nós podemos observar sobre esse homem, que Jabez significa homem de sofrimento. O nome Jabez significa aquele que sofre. Entenda que esse nome Jabez, ele vem carregado de um nome que traz sofrimento, que traz dor. Porque quando nós lemos o contexto, quando nós lemos a palavra, nós observamos que Jabez foi aquele que provocou a dor na sua mãe, quando a sua mãe deu à luz. E aqui nós entendemos que esse versículo chama muita atenção, porque esse versículo aqui se trata, porque quase ninguém nunca lê ou ouve falar sobre esse versículo. Então, para nós entendermos melhor essa palavra, aqui, essa história, essa sensação dessa história que nós podemos ver aqui, essa seção dessa história, eu e a igreja podemos observar uma coisa, que na Bíblia Sagrada, nos capítulos de Crônicas, quando você vai ler o livro de Crônicas, nós podemos observar que na Bíblia Sagrada vai ser algo às vezes muito cansativo. Por quê, irmãos? Quando você vai ler ali 1 Crônicas, nós vamos observar aqui que vai ser por quê? Vai falar muito de genealogia, não é? Vai falar, filho de fulano gerou fulano, fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. E ninguém tem paciência quase de ler esses versículos. E outra coisa também, uma mãe grávida quando lê aqueles nomes, até assusta, né, irmão? Misericórdia, põe os nomes desses nos meus filhos, misericórdia. Então, mas nós vamos entender aqui, porque no capítulo 4 do livro de Crônicas, que se trata dos descendentes de Judá. Aqui nós vamos entender, porque quando estava escrevendo essa história, estava se tratando dos descendentes de Judá. E aqui estava escrevendo sobre os descendentes de Judá. De repente, quando o escritor estava agora escrevendo essa história, os irmãos observam que eles pararam de escrever no meio de toda a história que eles estavam escrevendo para os descendentes de Judá. Entenda que para falar de um homem, que por alguma razão esse homem mereceu. Ele mereceu o destaque, a ênfase. Ele mereceu nesse momento que esse escritor expressasse sobre o nome dele, que significa, o que significa, irmãos, que eu falei aqui? Sofrimento. Então Jabez significa sofrimento. Mas por que
o escritor parou para falar de Jabez? Por que o escritor não continuou falando sobre os descendentes de Judá? Essa é a grande pergunta, porque aqui, nenhuma passagem bíblica, como nós podemos ver citada rápida na Bíblia Sagrada, Jabez não é citado em nenhum texto, você pode observar, a não ser nesse texto. Você pode ler a Bíblia de capa a capa, você não vai ver o nome Jabez citado em outro lugar, se não for em 1 Crônicas 4, verso 9 em diante. Quem está entendendo? E aqui em 1779 capítulos da Bíblia, e mais 700 versículos e algumas coisas, alguns outros versículos, nós podemos olhar para lá e para cá, capa a capa. Você não vai conseguir achar o nome Jabez, se não for nessa história. Tem um sentido, irmãos. Mas vamos entender, o que Jabez fez para merecer esse destaque? O que Jabez fez para parar a genealogia, de parar tudo agora, o escritor para falar do nome de Jabez? O que ele fez para ser esse destaque? Mas nós vamos entender aqui, porque Jabez, se você for olhar, Jabez não foi o homem que abriu o mar vermelho como Moisés abriu o mar. Não tinha essa ação de destaque. Moisés sim, Moisés foi lá abrir o mar vermelho, não foi? Então tinha um destaque na Bíblia. Outra coisa também, Jabez não parou o sol e a lua como Josué. Jabez não destruiu reinos como Davi destruiu. Jabez não tinha uma mente brilhante como a mente de Esdras. Não. Jabez não reconstruiu cidades como Neemias reconstruiu cidades e muros. Não. Mas por que então Jabez aparece aqui nessa história? Porque o escritor parou Jabez para escrever sobre Jabez. Irmãos, Jabez aparentemente ele era um homem comum, como todos, nem tinha sabedoria como Salomão. Não, Jabez não tinha a sabedoria que Salomão tinha, era um homem totalmente comum. Mas alguma razão, o Espírito Santo de Deus pega a pena do escritor para escrever sobre ele, abre uma aba e agora uma cortina para abrir um parênteses e dizer sobre Jabez, o mais ilustre dos seus irmãos. De repente, o escritor está tão concentrado escrevendo sobre os descendentes de Judá. De repente ele pega a pena, abre uma aba, abre um parênteses. Não, eu vou falar sobre esse homem, sobre Jabez. É o Espírito Santo que tocou sobre o escritor para falar sobre Jabez. Quem está entendendo aqui, dá uma glória a Deus. Jabez então ele ganha agora um destaque pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que moveu sobre o escritor para dar aquela pausa, para falar sobre Jabez. Mas por que razão? Por que razão isso aconteceu? Se destaca nesse texto que o homem se aparenta que não fez nada, não teve nada que destacou na Bíblia, a não ser o sofrimento e a dor da mãe dele. Jabez, você vê que ele não escreveu nenhum livro. Você não vê na Bíblia Sagrada, Jabez foi autor desse livro. Não fez nenhum milagre. Você não vê Jabez, curou um cego, um coxo, não venceu nenhuma batalha. Você não vê ele como guerreiro. Seu nome significa homem que sofre, aquele que causa dores. Terrível, né, irmãos? Irmãos, o nome de Jabez, somente quando você cita o nome Jabez, já é uma negação. Só de falar Jabez, o nome já é
uma negação. Quando a pessoa diz, bom dia, Jabez, ele vai dizer, bom dia, sofrimento. Bom dia, homens de dores, homem que causa dores. Olha que interessante. Aqui, quando você vai ler o livro das crônicas, nas genealogias, que vai citando aquilo, é muito interessante isso aqui, irmãos. Para nós ocidentais, nós procuramos agora escolher os melhores nomes para os nossos filhos, não é verdade? Como nós escolhemos normalmente e procuramos para os nossos filhos aqueles nomes que destacam um jogador de futebol, né? Que está destacando ali, tal, uma atriz, um ator, um pregador, alguém assim que você está vendo destacando. Você vai lá agora e pega o nome e coloca no seu filho ou na sua filha. Mas o nome dos filhos de Israel, nós podemos entender que é baseado em algum episódio. Como assim, pastor? É baseado de uma vida, de algum episódio, por exemplo, de uma criança que se pretende ser alguma coisa, ou que foi alguma coisa lá atrás, seus pais, e começa a ser baseado nisso aí. Interessante que esse nome que os judeus da biografia, que o nome que traz um traço da biografia do indivíduo aqui, nós podemos observar que tem um caráter profético. E nós entendemos aqui, só para os irmãos entenderem o caráter profético. Olha aqui, Jacó fala da sua história, não é verdade? Da origem do passado. Quem está entendendo? Jacó está falando da origem do passado. E agora Israel fala o quê? Do futuro. Então, Jacó está falando do passado, Israel aqui está falando do futuro. Então, irmão, quando todo mundo na praça diz Jabez, está chamando o homem de sofrimento, o homem que causa dores. Quem está entendendo aí? Quem está com a Bíblia aberta aí? Quem pode me acompanhar o verso 9? E foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabez, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Jabez só fez o quê? Causar dores à sua mãe, trazer sofrimento para sua mãe. Mas aqui nesse texto, irmãos, nós podemos entender, porque a mãe dele agora estabeleceu esse nome por causa dessa dor. Quando Jabez nasceu, esse nome foi estabelecido por causa da dor. Então o nome está trazendo a origem do que aconteceu, que trouxe dor. E aqui nós podemos entender, mas o texto também diz uma coisa muito importante, que Jabez não aceitou a situação, que Jabez invocou o Senhor Jesus, o Senhor Deus, porque a mãe diz, o seu nome será Jabez, por você me causou muitas dores, porque me causou muitas dores a nascer. A mãe está dizendo aqui, foi um parto sofrido, machucando, ele recebe esse nome pelas dores causadas. Mas entendo aqui, mas ele disse, eu recebi esse nome, mas eu vou invocar o nome do Senhor acerca disso. Irmãos, diga assim, o meu nome não determina quem eu sou. Fala com fé, o meu nome não determina quem eu sou. Quem começou a entender aí a mensagem? O meu nome não determina quem eu sou. Jabez agora está dizendo, eu agora não vou aceitar isso na minha vida. O nome pode ser um nome que traz sofrimento, pode ser um nome que causa dor, mas eu não vou aceitar isso na minha vida. Porque Jabez, nós podemos ver aqui
ainda que o nome dele seja sofrimento ou viver no sofrimento, Jabez merece um destaque como um gigante da fé, por causa dessa oração que ele fez aqui. Se a Bíblia só estiver aberta no capítulo 10, no verso 10. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos. Qual foi a oração dele, irmãos? Ele invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos. Diz assim, seus irmãos, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Fala com fé com ele, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Põe a mão no seu coração e diz: Senhor, me abençoa muitíssimo. Esta é a oração de sabedoria que mudou a história de Jabez. Ele não está dizendo: olha, eu quero uma bênção comum. Ele não está dizendo: eu quero algo acima do normal. Eu quero algo extraordinário para a minha vida. Eu quero uma vida muitíssimo abençoada. Ele está dizendo isso porque Jabez sabia que a bênção do Senhor, onde está, o Senhor pode mover o sobrenatural em todas as áreas da nossa vida. Jabez não ora pedindo a Deus aqui palácios, carruagens, reinos. Você não vê Jabez orando a Deus pedindo isso aqui, não. Jabez agora não está pedindo Deus camelos, tronos, riquezas, mas Jabez está pedindo a bênção de Deus sobre a vida dele. Me abençoa muitíssimo, irmãos. E sobre todas isso aqui que ele está pedindo, me abençoe muitíssimo, está incluindo tudo. Quem está entendendo aí, irmãos? Provérbios no capítulo 2, 22 vai dizer: a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. E Jabez sabia disso, que é a bênção do Senhor que enriquece a minha vida, enriquece a sua vida e não traz sofrimento, não traz dores. Se a bênção do Senhor estiver sobre a minha vida, sobre a sua vida, irmãos, pode ficar despreocupado. Ela vai enriquecer a sua vida e não vai trazer sofrimento e não vai trazer dores. Jabez, irmão, se rende. Jabez aqui não se rende naquilo que foi lançado sobre a vida dele. Não. Jabez decide agora sair do vale do sofrimento. Jabez agora vira a mesa e não aceita o sofrimento como domínio da vida dele. É necessário às vezes você, quando você estiver passando por alguma situação na sua vida, alguma palavra que foi lançada, alguma coisa que às vezes você agora perdeu o controle e você não sabe como agir, é necessário que você fale com Deus como Jabez falou: Senhor, eu sei que isso aconteceu, eu sei que alguém amaldiçoou, eu sei que era assim, foi assim, mas eu não aceito. Eu vou virar a mesa agora, eu vou sair do vale do sofrimento. Eu creio que o Senhor é o Deus que muda a história, que vira a página da história. Eu sei que o Senhor é o Deus que quebra a maldição. Quem lembra de José? Os irmãos pensaram que ele ia morrer, mas José, ele só foi porque a bênção de Deus estava sobre José. E José foi preparar o terreno para que sua família não passasse fome. Deus tem um propósito em todas as coisas. Talvez tenha algumas coisas na sua vida que você não possa entender nessa noite. Por que isso? Por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo na minha vida, como Jabez? Mas tudo é para manifestar a glória de Deus. Tudo tem um propósito para mim e para você. Nada que está acontecendo na sua vida não tem propósito, tem o propósito de Deus. Até no sofrimento, até nas percas, tudo isso
tem um propósito de Deus na nossa vida. Então, qual lugar, pastor, eu serei abençoado? Qual lugar eu vou ser abençoado? Você vai ser abençoado no centro da vontade de Deus. Fala para o seu irmão, você vai ser abençoado no centro da vontade de Deus. Eu vou ser abençoado no centro da vontade de Deus. É isso que nós precisamos entender. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, irmãos, impossível a bênção de Deus não acontecer na nossa vida. Se você estiver nos princípios de Deus, buscando de Deus, a bênção vai acontecer. A sua história vai ser mudada. Eu lembro em Deuteronômio, no capítulo 28, que diz que as bênçãos do Senhor vai nos alcançar. Se as bênçãos do Senhor vai me alcançar, te alcançar, é porque você está no centro da vontade de Deus. É porque você espera em Deus. É porque você sabe que o único que pode nessa noite mudar a minha história, a sua história, é Ele. O único que pode enxugar as suas lágrimas, o único que pode curar e salvar a sua família, o único que pode transformar aquilo que não tem jeito, aquilo que pode transformar o impossível no possível, é o nosso Deus. E quando nós reunimos aqui, nós reunimos num propósito. O mesmo Deus que mudou a história de Jabes pode mudar a nossa história. Irmãos, aqui nessa passagem, muitas vezes nós deparamos com essa passagem. Às vezes nós temos que parar de andar para lá, desnorteado. Muitas pessoas ficam assim, para lá e para cá, desnorteado, sem saber o que fazer, preocupado com si mesmos. E aqui eu aprendo aqui que Jabes, quando ele determinou essa oração na vida dele, ele creu que o nosso Deus, ele é capaz de abençoar em qualquer momento da minha vida, em qualquer momento da sua vida. Se você estiver no deserto, Ele te abençoa. Se você estiver no vale, Ele te abençoa. Em qualquer estágio da sua vida, Ele é capaz de fazer um grande milagre na sua vida. É isso que eu entendo na minha vida. Quem lembra da Bíblia que diz que o estágio de Jó foi maior do que o primeiro? Ali você pode ver claramente que Jó, se ele olhasse a situação dele, e quem estivesse de fora olhando a situação dele, irmãos, tinha algum jeito? O homem que estava com um caco de telha se coçando as lepras. A própria mulher diz: olha, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Mas Jó disse o que? Em Jó 19:25, eu sei que meu Redentor vive. Jó está dizendo: eu sei que eu tenho um Redentor, Ele vai levantar em favor da minha vida. A única coisa que eu quero dizer, igreja, nunca perca a esperança, nunca perca a fé em Deus. Que o único que nós temos que estar alicerçado é em Deus. Mas uma coisa eu digo, que Jó provou que amava a Deus acima dos bens materiais. Jó provou que amava a Deus acima dos seus próprios filhos. Jó provou que amava a Deus acima da sua própria saúde. É isso. Será que nós temos essa fé suficiente? Será que nós estamos baseados na palavra suficiente para que Deus pode nos abençoar? Irmãos, diz para o seu irmão: não importa a região que você está, ou no vale ou no deserto, Deus tem vitória para a sua vida. Jabes pode até carregar esse nome, pessoas podem falar: olha, sofrimento, dores, mas para Deus agora mudou. Deus mudou a história de Jabes, prosperou ele, mudou a história dele. Era um homem de sofrimento, de dores, mas nós vemos na Bíblia Sagrada que quando o homem faz a oração certa, Deus muda a história. Talvez ainda Deus não mudou história de pessoas, porque ainda as pessoas estão desnorteadas para lá e para cá. Nunca parou para dobrar o joelho e conversar com Deus, dizer para Deus: Deus, é o Senhor que vai mudar a minha história.
Não é o vizinho que vai mudar a minha, a sua história. Não é, irmão, o político. Não é o prefeito, o presidente, o governador. Quem muda a minha história e a sua história é o nosso Deus. Tem muita gente buscando soluções em lugares errados. Jabez poderia reclamar em outros lugares. Jabez podia estar inconformado e dizer: eu vou amaldiçoar até Deus, eu não quero adorar a Deus, porque esse nome. Mas Jabez fez diferente. Jabez sabia que Deus poderia mudar o quadro da história dele. E o mesmo Deus que está aqui pode mudar o quadro da sua história. Talvez muitos olhem para você e dizem assim: você não tem uma história o suficiente. Você não abriu um mar vermelho. Você não fez morto ressuscitar. Você nunca operou um milagre. Mas Deus, irmãos, não tem isso com Ele, não faz exceção de pessoas assim, não. Quando Deus quer agir, mudar a história, pode ser não fazer milagre ou fazendo milagre, com o nosso Deus Ele opera. Muitos vão olhar para você e enxergar o menor, o pequeno, mas para Deus, quanto mais pequeno, menor, é maior no reino dos céus. Você lembra de Davi atrás das malhadas? Largado, esquecido. Não foi ninguém chamar Davi, não. Às vezes hoje assim, as pessoas veem ali uma pessoa que vai levantar alguém, vai pôr as pessoas lá em cima como estrelas. Mas Davi não precisou de padrinhos nenhum. Davi só ficou atrás das malhadas no propósito que Deus tinha para a vida dele. E um dia certo, Deus trouxe Davi atrás das malhadas. E a primeira coisa que Davi, pequeno, franzino, e os soldados de Israel, tudo fortes, prontos para a guerra. Mas o gigante não estava preparado para os exércitos de Israel. O gigante estava preparado para o menor, porque Deus queria mostrar, porque não é na minha força e nem na sua força, mas é na força dele. E quando Deus tira agora Davi atrás das malhadas, põe ele de frente de quem? O gigante. As pessoas que olhavam para Davi, pequeno, a própria casa, os seus irmãos, Jessé, o seu pai, agora tinha que ver o Deus Todo-Poderoso sobre a vida de Davi. E quando Davi agora lança aquela pedra pela funda e o gigante cai por terra. Porque quando o gigante estava afrontando Israel, o gigante dava um passo para frente, Israel dava 5 para trás. Ninguém enfrentava o gigante por isso. Mas Deus disse: olha, eu vou mostrar que não é homens. E Davi reconheceu que não era ele também. Davi disse: você vem com escudo, vem com lanças, mas eu vou até a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto você estiver em nome do Senhor dos Exércitos, tudo vai bem para a sua vida. Enquanto você estiver forte, buscando, firme com Deus, irmão, a bênção do Senhor vai estar estabelecida sobre a sua vida. O que Davi disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, ele entendeu: olha, pode tirar tudo, reinos, poderes, mas sem o teu Espírito Santo eu não consigo viver. E o crente, nos dias de hoje, ele tem que buscar o Espírito Santo. Porque quando você ora, quando você busca, como nós aprendemos aqui na Bíblia Sagrada, os exemplos que Deus ouviu a oração de Jabez e mudou a história dele. A sua oração tem poder para mudar a história da sua vida aqui nessa noite, irmãos. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 5, 17: a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Quem crê? Quando você dobra o joelho, irmãos, o inferno tem que calar. Quando você dobra o joelho, irmãos, enfermidades têm que sair fora.
Quando você dobra os joelhos, irmãos, tem que ter libertação, porque o poder da oração pode muito os seus efeitos. Eu lembro da oração de Ana, humilhada, mas Ana não se importou com humilhação. Ana foi para a oração. E quando Ana entra no templo, começou a orar, até foi zombada. Eli começou a zombar dela, está embriagada. Mas ela não ligou, porque sabia daquele que estava zombando ela, que ia ministrar a bênção sobre a vida dela. Ela orou, pediu ao Senhor, até que Eli ministrou a bênção sobre a vida de Ana, e Ana saiu dali com a vitória. Deus vai te honrar, irmão, na presença daqueles inimigos seus, daqueles que olham para você, irmãos, e dizem: aquilo ali é do sofrimento, aquilo ali causa dor. Deus vai honrar você. Davi também disse: prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. É na presença dos inimigos que Deus honra a minha vida e a sua vida. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Não há problema para Deus, não há impossível para Deus, não há causa impossível para Deus. Nesses dias nós temos visto milagres acontecendo. Todo dia, irmã Maria, uma notícia de milagres. Quem está acompanhando ali o caso do Rafael, a igreja está orando, intercedendo, e nós estamos vendo Deus agindo de uma forma sobrenatural. Porque esta igreja, irmãos, a igreja foi formada de pessoas que adorem em espírito e em verdade. E Deus procura os tais que adoram em espírito e em verdade. E quando você adora em espírito e em verdade, Deus, Ele age no sobrenatural na nossa vida. Fica de pé, eu quero orar contigo. Quem entendeu o que Deus falou aqui nessa noite? E nessa noite, irmãos, se você tinha ainda alguma coisa no seu coração dizendo: Senhor, isso não vai mudar nunca, você pode falar: Senhor, como o Senhor fez na vida de Jabez, como Jabez também se colocou em prontidão, como Jabez determinou a vitória, eu também vou determinar a vitória na minha vida. E o Senhor vai mudar a minha história. O Senhor vai dar agora para onde é impossível, aquilo que traz dor, aquilo que traz sofrimento. E o Senhor agora, Pai, através da minha oração, da minha fé, o Senhor vai começar a transformar. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada aqui nesta noite. O Teu povo saiu da Tua casa, Pai, para buscar e receber o alimento. Deus, obrigado pela revelação da Tua palavra aqui nessa noite, pois a Tua palavra, Senhor, que nos transforma. Nós entendemos aqui, ó Pai, que quando o Senhor quer fazer, ó Pai, nada pode impedir a ação do Senhor na nossa vida. Tem pessoas que chegou aqui, ó Pai, com uma causa impossível. Tem pessoas, ó Pai, que está apresentando o Senhor aqui, ó Pai, aquilo que é impossível para o homem. Mas nós cremos, ó Pai, como diz a Tua palavra, que nada é impossível para o Senhor. Quando o Senhor quer agir, ó Pai, até o inferno tem que parar em favor do milagre da vida dos Teus filhos. Deus, nós unimos a nossa fé aqui nesta noite, ó Pai. Determinamos que a nossa casa é do Senhor. Determinamos que a nossa parentela é do Senhor. Determinamos aqui nesta noite que essa nação é do Senhor. Determinamos, ó Pai, aqui nesta noite, ó Pai, que em nome de Jesus, que todos os principados, toda a potestade, todos os demônios que têm agido contra a igreja, contra a família, contra a nossa casa, que vai cair por terra aqui nesta noite. Eu determino aqui, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Se tem alguém, ó Pai, que tem pessoas agora que está em casa com enfermidades,
pessoas, ó Pai, que estão aqui precisando de uma cura para o seu lar, eu determino juntamente com a igreja, que agora seja curado em nome do Senhor Jesus, seja agora liberto em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Nós determinamos aqui como igreja, abençoamos como igreja, abençoamos o teu povo aqui nessa noite também, ó Pai, determinamos, ó Pai, a bênção do Senhor sobre a nossa casa. Deus, nós entendemos o teu propósito, nada é por acaso, nenhum sofrimento, nenhuma dor, tudo tem um propósito. E às vezes nós não queremos entender, Jesus, mas o Senhor sabe que às vezes é necessário. Nos ajuda a compreender mais a tua palavra, a aceitar mais os seus desígnios para a nossa vida, Jesus. Nos ajuda a ser fortes para superar, Senhor, as tentações que vêm sobre esse mundo. Deus, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Nós oramos agora para a vida do Rafael. Deus, nós já temos visto os milagres do Senhor acontecer, e o Senhor está continuando a trabalhar, Senhor, na vida dele, Jesus. O Senhor já tem movido nos pulmões, e o Senhor continua agora agindo, ó Pai, da planta dos pés à cabeça. Toca no cérebro do teu filho, Jesus. Traga, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, a cura completa na vida dele, Pai. Traz a memória, Jesus. Pai, toca nos olhos, nos órgãos, toca nos membros do corpo. Pai, nós ministramos agora, Pai, a cura completa sobre a vida do irmão Rafael. Deus, profetizamos, ó Pai, o pregador da tua palavra. Profetizamos que ele vai sair dali, ó Pai, com propósito, ó Pai, de fazer a tua obra também. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, sustenta os familiares. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, não deixa eles perder a esperança e nem a fé, mas que a cada dia, ó Pai, eles venham orar com convicção, como Jabez, ó Pai, nos ensinou.